Dando continuidade aí, vamos agora falar dos princípios dos raios de luz. São três. O primeiro é a reversibilidade dos raios de luz, bem facinho. Ele fala que a trajetória do raio de luz independe do sentido do percurso. Então, se eu, por exemplo, ligar aqui ó, na figura A uma lanterninha, aí a luz vai chegar, refletir no espelho de baixo. Então, isso aqui é a trajetória da luz. Onde a luz está chegando aqui, onde eu estou com o mouse, se eu ligar a outra lanterninha aqui, igual eu fiz aqui em B, a trajetória é a mesma, independente do sentido. Independente do raio de luz estar descendo, depois subindo, ou descendo, subindo e subindo, a trajetória é a mesma, o caminho é o mesmo. Isso tem aplicação. Por exemplo, ó, esse princípio permite que duas pessoas se enxerguem através de um espelho. Então, por exemplo, um espelho aqui, aí essa pessoa que está aqui embaixo, ela consegue ver a pessoa de cima, porque a luz bate nela, reflete, chega no olho da pessoa. Da mesma maneira que essa pessoa vê essa, a de cima também vê a de baixo, porque tem um raio de luz chegando assim dela, refletindo e chegando aqui. Pronto. Isso também ocorre até de maneira direta. Quando você olha para uma pessoa, você vê a pessoa e a pessoa também te vê. Por quê? Reversibilidade dos raios de luz. Pronto. Bem simples essa que nunca caiu no Enem. Tem uma outra bem interessante, que é da independência dos raios de luz. Quando dois raios de luz se cruzam, cada um deles segue sua trajetória como se o outro não existisse. Então, por exemplo, ó, se eu acender uma luz aqui e outra luz aqui, ó, esses raios de luz se cruzam um com o outro, eles passam um pelo outro como se nem existisse. Não vai ter espalhamento, nada disso. Vai seguir sua trajetória normalmente. Tá bom? Então, por exemplo, ó, vamos supor que esse cara aqui, ó, onde eu estou com o mouse, vamos supor que está chegando uma luz verde em cima dele. Né? Então, aqui sai uma luz verde e chega nele uma luz verde. E vamos supor que esse aqui, ó, está saindo uma luz vermelha. Então, sai uma luz vermelha e chega aqui nesse cara aqui, ó, uma luz vermelha. E entre essas duas luzes aqui, ó, tem um amarelo, porque o vermelho mais o verde dá um amarelo. Lembra do sistema RGB? Né? Então, a junção do verde e do vermelho dá um amarelo. Tá bom? Então, pode ser uma questão sobre esse assunto também. E o último princípio, são só três. Então, ó, reversibilidade dos raios de luz, independência dos raios de luz, quando um cruza com o outro, é como se o outro não existisse. E o terceiro e mais importante é o da propagação retilínea da luz. A luz se propaga em linha reta. Então, ó, consequência da propagação retilínea da luz. Quais são elas? Seguinte, primeiro, formação de sombras e penumbras. O que é uma sombra? Uma sombra é quando você tem um contorno bem nítido de um objeto. Se eu pegar, deixa eu pegar aqui, por exemplo, deixa eu fazer aqui porque tem minha agenda, se eu pegar minha caneta, colocar aqui na frente, ó. Então, é provável, deixa eu ver se vai aparecer. Tem uma sombra aqui, ó. Isso nenhuma sombra. Como está com pouca nitidez, é uma penumbra. Agora, se eu chegar pertinho aqui e ficar bem nítido, aí vira uma sombra, tá vendo? Agora é uma sombra. Então, quando você chega, a lâmpada está aqui em cima, ó. Tá a lâmpada aqui em cima. Quando você chega o objeto perto da lâmpada, vai formar uma penumbra. Uma sombra com pouca nitidez, ó. Agora, quando eu afasto, aí vai formar uma sombra. Então, é mais ou menos a ideia é o seguinte. Quando tem uma fonte pontual, quando a fonte fica muito distante, forma uma sombra, aqui atrás. Quando é uma fonte extensa, e a fonte extensa, né, como se estivesse próxima, iluminando muito, vai formar regiões de penumbra. Então, o que é uma penumbra? Penumbra pode ser considerada uma sombra com pouca nitidez. E além de formação de sombras e penumbras, aqui vem a principal parte dessa aula, é falar do eclipse solar e eclipse lunar. Começando com o eclipse solar. Como é que funciona o eclipse solar? O eclipse solar acontece quando a Lua passa entre o Sol e a Terra. Então, quando a Lua está entre o Sol e a Terra, tem um eclipse solar aqui. O Sol desaparece numa regiãozinha aqui, ó. E aonde a Lua encobre totalmente é chamado de eclipse solar, eclipse total. Agora, algumas outras partes não vai estar sendo totalmente tampada pelo Sol. Algumas outras partes vai estar, por exemplo, onde eu estou com o mouse aqui, essa parte de baixo aqui, ó. Essa pessoa que está aqui na parte de baixo, ela vai ver a parte de baixo do Sol, tá vendo? Então, para essa pessoa que está na parte de baixo, desapareceu só um pedaço do Sol. Então, é chamado de eclipse parcial.
Ficou um pouquinho escuro, mas não desapareceu totalmente o Sol, não. Só parte do Sol. Então, se a pessoa está numa região aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, eclipse parcial. Se a pessoa está exatamente aqui debaixo da Lua, aqui, ó, onde desaparece totalmente o Sol, é o eclipse total. Eu até trouxe umas imagens para vocês, ó. Isso aqui é um eclipse o quê? Total, parcial. Parcial? Parcial, correto. Já esse aqui é um eclipse total, tá vendo? Tem então uma outra picuinha que é o seguinte. Quando a Lua ela passa na frente do Sol e ela tem deixa um anel aqui, tá vendo? Ó, um anel. Isso aqui também é chamado de eclipse anular ou anelar. De anelar mesmo, de um anel que faz ali no céu. Tá bom? Então, esse eclipse aqui também pode ser chamado de eclipse anelar. Agora, quando desaparece tudo, você não está vendo mais o Sol, só desapareceu, ficou escurão. Aí é um eclipse total mesmo. Só que muitos eclipses total, ele é anelar. Ele faz um anel em volta do Sol. Isso que é picuinha, mais curiosidade. Muita gente pergunta assim, ó, professor, por que é tão difícil acontecer eclipse solar aqui na Terra? Olha a explicação aí, ó. Quando a gente analisa a Terra, a Lua e o Sol, primeiro, né, sempre está tudo alinhado, no mesmo plano. E aí, vai ter, todo ano, tem em algum lugar do ano, costuma ter um eclipse solar. Só que é uma partezinha muito pequenininha, tá vendo? Na Terra. Então é muito difícil, tipo assim, coincidir com uma cidade em específico. E como o nosso planeta, né, predomina a água, muitos dos eclipses acontecem lá no oceano. Então ninguém vê, sabe? Aconteceu lá, mas ninguém percebeu, entende? Então é difícil aparecer um eclipse assim, numa região assim populosa e tal, entende? Então é por isso. Curiosidade, eu gosto dessa parte, eu coloquei os próximos eclipses que vai ter aqui na Terra. No dia 20 de Ô, abril do prof, ano que vem. Oi. desculpa te intrometer. Teve uma questão do Enem que falou que não acontece muito os eclipses. Eu não lembro se seria exatamente os eclipses, É o lunar, mas sim. por causa da inclinação do eixo da Terra. A resposta é por causa que eles não estão sempre alinhados. É, quer dizer, que não tá no mesmo plano, né? Isso, exatamente, exatamente. Que Eu às vezes vou citar isso. a Terra tá mais para baixo, e aí tá É, mais ou menos é isso. porque é mais ou menos assim, ó, por exemplo, imagina, tem 3 canetas aqui na minha mão. Imagina essa vermelhinha aqui, ó, é o Sol. Aí aqui, essa pretinha aqui, ó, é a Lua. E essa azulzinha aqui, ó, que tá de cá. Ainda para perceber que é azul, né? Mas é azul aqui. É a Terra. Aí, bom, de maneira geral, eles não estão no mesmo plano. Ou um vai estar mais em cima, ou mais embaixo, sabe? É muito raro isso acontecer de estar no mesmo plano assim, ó, retinho um com o outro. Porque para formar sombra tem que estar no mesmo plano, né, para a luz não passar. Por isso. Aqui os próximos eclipses, ó. 20 de abril, isso que eu tirei no site mesmo. O site que olha aqui, ó, que faz essas observações. No 20 de abril do ano que vem tem um eclipse híbrido. Híbrido é o parcial, sabe? Só a parte do Sol que desaparece. No dia 14 de outubro, também tem outro, é o anular. Anular é o com anel, anelar. No dia 2 de abril de 2024 vai ter o total, o Sol vai desaparecer totalmente. E no dia 2 de outubro de 2024 vai ter outra anelar, né? Ou anular, onde parece só o Sol assim. Tá bom? Curiosidade mesmo isso aqui. E, para finalizarmos, né, falar aí do eclipse lunar. O eclipse lunar ocorre em noite de lua cheia. Né? A lua tem que estar cheia, bonita para desaparecer. Né? E aí acontece quando a lua passa aqui, ó, na sombra da Terra. Como a Terra é muito maior, então é muito mais fácil a lua passar pela sombra da Terra, né? E aí ela desaparecer do que, né, a Terra, né, passar na sombrazinha da lua, que a lua é pequena. Então a sombra que a lua faz é muito pequena na Terra. Agora, a Terra é grande perto da lua, então ela faz uma sombra grande. Então a lua passa aqui, ó, e desaparece completamente. E a Lua demora 28 dias para dar uma volta em torno da Terra. Então é 7 dias para chegar aqui, onde eu estou com o mouse. 7 dias aqui e 7 dias aqui. Aqui vai ter as fases da Lua. Posso até mostrar para vocês, peraí, rapidinho, um pequeno vídeo que eu mesmo fiz sobre as fases da Lua. Bem legal. Take 1, eclipse lunar, gravando. Dica de hoje, eclipse lunar.
É isso mesmo? Tinha que ter alguma coisa a mais, né? Ficou sem graça? Todos os outros teve uma coisa a mais, assim. Aos meninos! Dica de hoje, eclipse lunar. Vamos lá então entender o eclipse lunar? Primeiramente, tem que saber um dos princípios fundamentais da luz. A luz se propaga em linha reta, belezinha? E a luz saindo do Sol vai iluminar a parte da Terra aqui, ó. E ela também vai estar iluminando a Lua, dependente do local onde ela está. Vamos imaginar a Lua, vamos começar colocando ela aqui, ó. Você concorda que essa região da Lua está sendo iluminada pelo Sol? Ela está clara, mas essa não está, que está escura. E a Lua está caminhando, está girando, nesse sentido aqui, ó. Nesse momento aqui, qual parte que está iluminada? Essa, correto? Tem de frente para o Sol, essa que está escura. Então agora já está sabendo que Lua que é essa. Essa é a Lua nova. Belezinha? Aí depois, vamos olhar nesse momento aqui, ó. A Lua está girando e agora essa região que está iluminada e essa região está escura, correto? Então aqui agora a Lua começa a ver um pedaço da Lua. Então essa aqui é a Lua crescente. E depois, nesse momento aqui, ó, o Sol está iluminando, essa parte está clara, essa parte que está escura. Nesse momento que eu tenho a Lua cheia, quando ela está bonitona, olhando para a Terra, não é isso? Em certas noites de Lua cheia, sabe o que pode acontecer? A Lua passar pela sombra na Terra. E quando a Lua passa pela sombra na Terra, ela fica totalmente coberta. E aqui tem um eclipse lunar acontecendo, belezinha? Dura alguns minutos, depois de um tempinho ela sai daqui, toda cheia, toda bonitona novamente. Então aqui continua sendo a Lua cheia. E depois ela começa a desaparecer naturalmente, depois de 7 dias. E aqui, ó, onde nós começamos, é a Lua minguante. Belezinha? Então você tem que saber que o eclipse lunar ocorre em noites de Lua cheia. Beleza, galera? Essas e outras dicas aonde? No Física Sem Neura. Até a próxima! Então a nossa referência é a Terra, né? Então onde que a Lua tá? Ah, a Lua tá com a face iluminada voltada para cá. Então Lua cheia. Ah, tá a parte só. Então é crescente ou minguante. A parte escura tá voltada para a Terra. Então ela é chamada de Lua nova. Tá bom? Espera aí, pronto. Apareci aqui. Muito bem. Então isso aí é o eclipse lunar, né? E repetindo o que a Anitta já falou, né? Que é o seguinte: para acontecer o eclipse, tem que ter o alinhamento de todo mundo. Sol, Terra e Lua. Senão, se eles tivessem o tempo todo alinhado, todo mês teria um eclipse lunar. Porque todo mês a Lua passa atrás da Terra. Só que por que não é todo mês que tem? Porque às vezes a Lua está mais em cima, mais embaixo, ou mais na lateral, mais aprofundado. Eles não estão no mesmo plano. Tem que coincidir estar no mesmo plano para ocorrer o eclipse. Entendidos? Deixa eu ver, acho que agora tem mais outra questão. Isso aqui é a fase, é foto também, né, do eclipse lunar acontecendo. A Lua começando a desaparecer, tá vendo? Ó, desaparecendo, desaparecendo. A próxima foto já não vê mais a Lua, desapareceu por completo. Né? E agora tem essa questãozinha aí muito boa. Dá uma analisada aí, ó. A figura abaixo mostra um eclipse solar no instante em que é fotografado em 5 diferentes pontos do planeta. Então, no ponto 1, o ponto 1 a pessoa está vendo o sol inteiro. No ponto 2, beleza, vai ver um pedaço bom, né, do Sol. No ponto 3, vai ver um pedaço bem pequenininho do Sol. Onde eu tô com o mouse aqui, entre o 3 e o 4, ficou totalmente escuro, nesse pontinho pequenininho aqui, ó. Então, ponto 4 e o ponto 5 também. 3 dessas fotografias estão reproduzidas abaixo. Aí. As fotos poderiam corresponder, respectivamente, aos pontos. E aí, o que vocês acham? Então, ó, a primeira pessoa, ela tá vendo só um pedacinho pequenininho do Sol. Então, tá bem pertinho ali da sombra mesmo. Então, é 3 ou 4. Então, começa com 3 ou 4. Aí, você vem aqui, ó, já começa no 3 da letra A. Agora, as outras fotos, um é o 2 e o outro é o 5, tá vendo? Que também tá distante. Então, ó, 3, 5 e 2. Pronto. 3, 5 e 2. Ok? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Agora, é só uns detalhezinhos que eu coloquei aqui no finalzinho desse slide, que é uma aplicação, outra aplicação, né? Essa aplicação é bem palpável, mas é a câmara escura. Câmera escura é quando você pega uma caixa, totalmente escura mesmo assim, deixa ela totalmente vedada, faz um furinho. Então aqui, ó, onde tem um furinho. E aí eu vou e coloco essa câmera escura na frente de um objeto que está emitindo luz. Né?
E aí é formada uma imagem pequenininha lá no fundo. E aí, para quem está aqui atrás, vê essa imagem de cabeça para baixo. Por quê? É a aplicação, ó, dos princípios dos raios de luz. Imagina aqui, ó, a pontinha da vara do anzol da pessoa. Ela sai, penetra, aqui, ó, e vai lá atrás, lá no fundo, ó. Aí pega, por exemplo, agora a pontinha da botina dele. Uma linha reta passando pelo orifício. Está passando pelo orifício. Então vai penetrar e vai lá no fundo. Então acaba que fica de cabeça para baixo. Então a imagem formada ela é invertida, hein? Tanto de cabeça para baixo, tanto também lateralmente. Então o peixe dele aqui, ó, o peixe na mão esquerda, lá vai aparecer na mão direita, tá vendo? Assim, de cabeça para baixo, ó, do outro lado. Então a imagem formada aqui no interior da câmera escura, ela é invertida e também invertida lateralmente, é totalmente invertida. Isso aqui é o princípio das máquinas fotográficas. Que lá na China, mil anos atrás, sei lá, muitos anos, muitos séculos atrás, 1000 anos eu estou exagerando, mas há séculos atrás, eles já pegavam isso aqui e ficavam colocando na frente do objeto, a galera ficava vendo a imagem lá atrás, assim, achava o máximo, por ver ela para ver a imagem, de cabeça para baixo, achava isso o máximo. Então esse aqui é um protótipo muito antigo do que se tornaria a câmera hoje. E depois eles colocaram um filme fotográfico, e aí eles revelavam a foto, e aí a foto ficaria aqui, ó, projetada aqui. Mas por esse buraquinho passa os raios que saem do corpo da pessoa também. Ô Ju, exatamente. Os raios de luz saindo da pessoa, eles passam exatamente nesse buraquinho e formam uma imagem lá no fundo. Só que a gente vê mais a representação assim, ó, de maneira bem mais simples. Assim, ó. Coloca aqui uma câmera escura, a uma distância Dzinho, e aí aqui está o objeto com altura Hzão, e aqui forma a imagem de altura Hzinho. E aí, você sabendo a distância que você está da câmera escura e o comprimento dessa câmera escura, você consegue achar, por exemplo, a altura da imagem. Né? Fazendo como? Semelhança de triângulo. Hzão sobre Dzão é igual a Hzinho sobre Dzinho. Né? Então, semelhança de triângulo. A altura do maior está para a distância, assim como a altura do menor está para a distância do menor. Então, se cair uma questão envolvendo isso aqui, pode cair até na matemática. Já caiu uma questão dessa na prova de matemática. Era uma questão meramente de semelhança de triângulo. Relativamente simples, né? Mas eu gosto de trazer aqui, né? Porque pode ser uma questão interdisciplinar, né? Você pode usar matemática para resolver uma questão de física. Ok? E a última coisinha aí, uma curiosidade também, nunca caiu, que é a questão de ângulo de visão. É o ângulo entre duas retas que saem do olho e vão até as bordas do objeto. Então, por exemplo, imagina uma pessoa aqui, ó. Uma pessoa aqui, um olho da pessoa aqui, ó. Essa pessoa, ela olha para essa caixa d'água, então esse ângulo α1. Agora, se ela chegar perto, tá vendo que esse ângulo que aumenta, ó, é um ângulo pequeno, agora tem um ângulo maior. Esse ângulo de visão da pessoa, enxergando, por exemplo, essa caixa d'água, não, né? Esse aqui. Eu não sei o que é isso. Não consigo saber o que é isso. Desenho esquisito. Eu achava que era uma caixa d'água, mas parece que não. Aí, bom, esse ângulo aqui agora, ele aumentou. Como aumenta o ângulo, a gente tem a sensação que o objeto ficou maior. Mas é simplesmente questão de ângulo de visão mesmo. Às vezes você olha a pessoa lá na frente assim, você faz assim, ela acaba aqui no seu dedo. Né? Porque o ângulo de visão dela está bem pequenininho, o seu está bem pequeno, porque ela está distante. Então, ó, isso aqui tem uma aplicação bem interessante. Quanto mais próximo do objeto, o α2 aqui é mais próximo, maior o ângulo de visão, então os objetos parecem ser maiores. Ok? Então é isso, essa primeira parte da aula que eu queria passar.